Amigos e amigas a mil por hora, quinta-feira, dia de TBT, de a gente postar nas redes sociais aquela recordação maravilhosa, dia também de falar de saudosas pequenas. Pois é, meu primeiro livro sobre a turma do fundão da Fórmula 1, R$ 69,90 mais frete de envio, você pode comprar na Gulliver Editora e adquirir também essa placa, essa reprodução de placa de boxe, entrando em contato com o Celso Renato da Olho Vivo Comunicação nas redes sociais, é só procurar o Celso Renato Olho Vivo que você vai encontrar ele lá, certo? Então, já que hoje é dia de TBT nas redes sociais, também é dia de TBT no A Mil por Hora. Eu vou recordar dois pilotos que cruzam as suas histórias numa determinada equipe da Fórmula 1. Essa equipe é a Brabham, fundada por Jack Brabham nos anos 60, que passou ao comando de Bernie Ecclestone em 1971. E em dado momento, o Bernie Ecclestone entregou o cockpit a dois pilotos de talento discutido por muitos especialistas. Um piloto absolutamente obscuro, o outro até pontuou, mostrou algum potencial, mas deixou a carreira de forma prematura. Eu falo de Ricardo Zunino, o piloto argentino que esteve na categoria entre 79 e 81, e Héctor Rebaque. Primeiro vou falar do Ricardo Zunino. A história do Ricardo Zunino na Fórmula 1 é a seguinte: ele correu na Fórmula 2 europeia, não mostrou muito potencial, mas teve até um resultado bem razoável numa prova da temporada argentina de Fórmula 2 com o March BMW em 78. Depois correu na própria Fórmula 2 europeia sem muito destaque no ano de 79 e na Fórmula Aurora, o campeonato britânico de Fórmula 1, onde ele venceu uma corrida com o Arrows A1 em Brands Hatch. Naquele mesmo ano, indicado pelo Carlos Reutemann, o Zuninho fez um teste com a Brabham BT48 Alfa Romeo. Não se sabe se foi por causa daquele teste que ele, já encerrada a temporada da Aurora FX Series, ele foi para o Canadá para assistir a corrida de Fórmula 1, que era a penúltima prova da temporada. Nessa época, não se imaginava que o Nick Lauda tivesse de saco cheio da Fórmula 1. Afinal de contas, ele vencera a prova extracampeonato disputada em Imola, que homologou o circuito então chamado Dino Ferrari para provas da categoria máxima, e em 80 efetivamente o GP da Itália seria disputado lá. Mas o Lauda, grande investimento do Bernie Ecclestone depois da morte do José Carlos Patti para trazer competitividade à Brabham, que não vencia corridas, e o Lauda ganhou duas em 78, os GPs da Suécia e Itália, o Lauda encheu o saco. Falou que estava cansado de andar em círculos e depois do primeiro treino livre pegou o capacete, pegou a porra toda e foi embora do Autódromo de Montreal, do circuito da Ilha de Notre Dame. O que fez o Ecclestone? Chamou alguém pelo alto-falante, o Zuninho apareceu na garagem da Brabham e falou: Bernie, você está contratado. E assim foi. O Zuninho estreou pela equipe britânica levando 4 voltas nas costas na prova de Montreal, mas quase pontuou. Foi sétimo. Tudo bem, a corrida só teve 8 pilotos na bandeirada, mas o Zuninho conseguiu terminar aquela disputa. Depois ele rodou na prova em Watkins Glen, disputada debaixo de chuva, e isso depois de largar da quinta fila. Ele foi nono colocado no grid. Porém, para 1980, muitos achavam, poxa, aqui finalmente tem um carro competitivo, vamos contratar um piloto à altura. Não. O Bernie estava de olho nos dólares, no dinheiro, em La Plata, que Zuninho trazia dos Yacimientos Petrolíferos Fiscales, da YPF, que eles chamam lá YPF na Argentina, que seria YPF no Brasil. Só que o talento do Zuninho era perto de zero. E ele terminou as 3 primeiras corridas, entre os 10 primeiros, foi sétimo no GP da Argentina, mas levando 2, 3 voltas em relação ao vencedor. Foi oitavo no GP do Brasil em São Paulo e 10º em Kyalami, na África do Sul. A partir da 4ª etapa, as performances dele em comparação ao Nelson Piquet passaram a ser covardia. Não tinha nem termo de comparação. Enquanto o Nelson brigava pela ponta, brigava pelo campeonato, o Zuninho se debatia nas últimas posições e nem para o GP de Mônaco ele se classificou. E isso foi a gota d'água para o Bernie Ecclestone. Depois, em 81, o Zuninho voltou para fazer 2 provas pela Tyrrell. Fez o GP do Brasil, chegou em 13º lugar debaixo de chuva, levou 2 voltas do vencedor Carlos Reutemann. E no GP da Argentina tem uma história curiosa. Dizem que ele queimou a largada, mas ele passou 13 carros na primeira volta e depois ele cortou a pista. E descobriram a falcatrua e o Zuninho levou uma penalização de 1 volta. Foi a última corrida dele na Fórmula 1 e o Ken Tyrrell, a partir do GP de San Marino, contratou um certo Michele Alboreto, que corria na Fórmula 2 europeia. No lugar do Ricardo Zuninho entrou um outro piloto abastado, chamado Héctor Rebaque. Filho de um industrial mexicano, o Rebaque teve uma carreira muito precoce. Em 72 ele já corria endurance
dividiu um poste com o pai do Memo Rojas Jr., hoje piloto de endurance também, nas 24 horas de Daytona, de 72. Depois fez Le Mans, correu de Fórmula Atlantique na Grã-Bretanha e de Fórmula 2 no Campeonato Europeu, levado por Fred Wolpert, que também depois o levaria para os Estados Unidos, onde o Rybak terçou bigodes com o tal de Gilles Villeneuve. Com o dinheiro do pai, em 77 ele comprou um lugar para meia dúzia de provas pela Hesketh, já uma equipe absolutamente decadente na Fórmula 1, então dirigida por Bubbles Horsley, depois da falência do Lord Alexander Hesketh. E o carro não era competitivo, tanto que o Rybak só se classificou para um grande prêmio no GP da Alemanha, abandonando por quebra de forma prematura. Mas com essa grana do pai, com La Plata del Padre, Rybak conseguiu montar uma estrutura própria. Fez uma oficina em Leamington Spa, na Inglaterra, chamou o Peter Reinhardt para ser o chefe de equipe, o seu mecânico de confiança Manuel Chacho Medina para chefiar a estrutura, e assim foi. E Rybak, como piloto particular, alinhou um Lotus 78 na temporada de 1978 e o Lotus 79 na temporada de 79. Só que ele não era um piloto absolutamente competitivo. E mesmo tendo os equipamentos que eram herança do Team Lotus de Colin Chapman, o Rybak só pontuou uma vez. Foi sexto colocado no GP da Alemanha em Hockenheim. E ele colecionava várias desclassificações, acho que foram mais de 10 desse período entre 78 e 79, quando ele resolveu arriscar no meio do ano ser também construtor. Montou o Team Rybak, né? Ele tinha o Team Rybak, e pediu a Geoff Ferris um desenho de carro igual ao Lotus 79. E veio o Rybak HR100, que foi um desastre completo. Com ele o Rybak só fez uma prova, o GP do Canadá, abandonando. Logicamente o carro era muito lento, depois os apoiadores abandonaram o projeto e o próprio pai do Rybak parou de investir na carreira do seu filho. Daí foi com surpresa que Bernie Ecclestone apareceu com Hector Rybak para o lugar de Ricardo Zunin. Claro, tinha também a La Plata, né? Só que aí não era mais do industrial, não era mais do Rybak pai. Era o dinheiro da Petróleo de México, a Pemex, que entrava como patrocinadora da Brabham a partir da metade da temporada de 1980. Rybak mostrou progressos, fez algumas corridas razoáveis em 80 e marcou pontos com o sexto lugar no GP do Canadá, em Montreal, na prova que Nelson Piquet liderava e teve o motor quebrado porque Alistair Caldwell, o chefe de mecânicos da Brabham, não trocou o motor de treino pelo motor titular. Em 81, Rybak permaneceu como piloto titular da Brabham, e embora não tenha se classificado para o GP de Mônaco, teve algumas performances muito sólidas. No Grande Prêmio da Argentina, por exemplo, chegou a andar em segundo lugar, fazendo dobradinha com Nelson Piquet, até que o motor do carro se entregou. Rybak pontuou em 4 corridas, teve atuação destacada em pelo menos 2 delas. Foi quarto colocado no GP de San Marino, debaixo de chuva. Foi também na Alemanha, uma prova de vários abandonos. E também andou muito bem em Zandvoort, no Grande Prêmio da Holanda, completando a corrida também na 4ª colocação, numa atuação muito sólida. E foi quinto no GP da Inglaterra, outra corrida de muitos abandonos. Rybak somou 11 pontos naquele campeonato de 81 e terminou o Mundial em 10º lugar entre os pilotos. Só que para 1982, além da pressão da Parmalat, o próprio Hector Rybak decidiu não continuar mais na Fórmula 1. Também não havia muitos cockpits disponíveis para ele mostrar o potencial que tinha mostrado na Brabham em 1981. Logo, o Rybak foi buscar abrigo na Fórmula Indy, na USAC e na kart, né? Fez provas pela Forsyth com o Marsh Cosworth, mas um acidente em Michigan monumental fez o piloto mexicano ter total aversão a esse tipo de traçado, o que é mortal, porque na Fórmula Indy havia muito mais ovais do que circuitos mistos. Então o Hector Rybak ficou sem muita opção. Incrivelmente, ele conquistaria uma vitória naquela temporada de 82 da Fórmula Indy em Elkhart Lake, circuito misto, em Road America, quando o carro do Al Unser pai ficou sem metanol na última volta. O Rybak liderou os últimos, 300, 400 metros da corrida, venceu a prova e aos 29 anos de idade apenas, o que o Rybak decidiu? Se aposentar do esporte. Incrivelmente, Hector Rybak se aposentou como piloto de competição e em 83 ele faria uma última aparição substituindo o Ricardo Patrese e o Nelson Piquet na corrida dos campeões em Brands Hatch, na Inglaterra. Antes, uma outra história curiosa. Na corrida da África do Sul, extra-campeonato de 81, o Hector Rybak não pôde correr em Kyalami porque estava com hepatite.
E o substituto dele, vocês sabem quem foi? Ricardo Zuninho. Exatamente a outra personagem desse TBT que volta na próxima quinta-feira aqui no canal A Mil por Hora. Tá certo? Olha, inscreva, curta, compartilhe, dê like nesse vídeo e em todo o conteúdo do canal A Mil por Hora. Vamos fazer isso aqui crescer. Inscreva-se também na campanha de arrecadação do catarse.me/A Mil por Hora. Tchau, tchau.